Bruno, o tratamento do seu xará, o Bruno Guimarães, é interessante porque fala sobre essa relação da postura com a performance de atletas. A gente pode pensar que, como o Rolfing trabalha na fluidez dos movimentos e que essa transmissão de forças, né, que acontecem no corpo, ela vai melhorando, a performance dos atletas vai melhorando muito também, porque todo praticante de esporte, e a gente pode falar até dos olímpicos, tem vícios de posição corporal e que vão sobrecarregando. A partir do momento que a gente ajuda o atleta a ganhar um pouco mais de fluidez, ele ganha muita performance. Tem maratonista, que inclusive é o caso do Bruno, que ganha 1 minuto quilômetro por conta da corrida que fica mais fluida. Se o paciente é um corredor ou um triatleta, a movimentação você adequa ela para a atividade da pessoa ou você simplesmente libera de uma maneira geral e vai ter um resultado positivo? A gente faz os dois trabalhos. Primeiro, de uma organização geral do corpo, e segundo, além do atleta, a gente vai visualizar os hábitos de movimento da pessoa e ver, na verdade, trabalhar em cima do que a gente chama de padrões. E aí esse padrão de movimento do atleta, esse vício que ele pode ter, tenta entender um pouco mais sobre o porquê que está acontecendo, o que pode ser feito, seja por um caminho, por exemplo, de percepção, uma coisa, falar, sente um pouco mais o ventinho passando pelos antebraços quando você estiver correndo e vamos ver o que acontece. E aí, por conta dessa percepção, por exemplo, tem gente que acaba deixando a cintura um pouco mais livre, a parte de cima da cintura um pouco mais livre por conta dessa sensação. Então a gente tem um repertório gigante aí de elementos de percepção e de manipulação para se adequar à pessoa, os hábitos dela e os padrões que ela usa ali para estar no mundo. Inclusive no esporte. E o Bruno, ele fala que ele tá há 10 anos com você já, né? Fazendo essas sessões de Rolfing. Mas é comum as pessoas ficarem tanto tempo passando pelo tratamento? Então, o Bruno, ele é um caso bastante interessante, porque ele passou pelas 10 sessões lá no começo comigo, né? A gente fez um trabalho super legal de mudança e ele volta com uma certa periodicidade. E ele é um caso bem interessante que eu falo que o Bruno vinha a cada 6 meses, a cada 8 meses, mais ou menos próximo das provas que ele tinha. Quando o volume de treino estava muito alto, ele percebia que rolava uma sobrecarga, a gente voltava e fazia pequenos ajustes. Só que daí, num dado momento, o Bruno teve filhos. E aí ele começou a vir a cada mais ou menos 3 meses. Porque eu brinco que eu falo que levantamento de filhos e bebês é o esporte que mais lesiona o atleta. E foi uma época aqui de mais dor na lombar, para segurar os pezinhos das crianças e tal. E que hoje ele aparece a cada 6 ou 8 meses para fazer uma sessão. Porque tem padrões de movimento e coisas que a gente faz na vida que podem fazer com que a gente se desorganize de novo. A pessoa dá um passinho atrás e aí a gente consegue dar 2 passinhos para frente com essa organização corporal.